uma idosa chamada Dona Eulália, que vivia em uma pequena aldeia no alto de uma montanha. A simplicidade da vida no campo era algo que a alegrava, mas, apesar de sua tranquilidade, ela carregava um pesado fardo em seu coração. Dona Eulália era herdeira de uma grande fortuna, deixada por seus pais. A riqueza, ao invés de representar conforto, se tornava uma corrente que a prendia e a separava das pessoas ao seu redor. Desde a juventude, Eulália havia aprendido que o valor da vida não se encontrava nas posses materiais, mas sim nas relações humanas construídas a partir da generosidade e da compaixão. O vento sussurrava entre as árvores que cercavam sua pequena casa de pedra, como se contasse segredos antigos que apenas ela podia compreender. As paredes da residência guardavam memórias de gerações, fotografias amareladas pelo tempo e objetos que carregavam histórias silenciosas de um passado distante. Era neste cenário, entre a beleza rústica da natureza e o peso das lembranças, que Eulália enfrentava seu maior desafio: o que fazer com a fortuna que parecia mais uma maldição do que uma bênção. Nas noites frias de inverno, sentada, próxima à lareira que crepitava suavemente, ela observava o fogo consumir a madeira, transformando-a em cinzas. Era como se aquelas chamas refletissem o conflito em sua alma, a necessidade de transformar algo sólido e tangível em algo etéreo, capaz de aquecer e iluminar. Seus dedos enrugados, marcados pelo trabalho de décadas, acariciavam um velho álbum de fotografias onde seus pais sorriam, inconscientes do peso que sua herança representaria para a filha única. Decidida a não permitir que a herança se tornasse um fardo, Dona Eulália começou a distribuir parte de sua fortuna em pequenas quantias para as pessoas da aldeia. Ela ajudou doentes, alimentou os famintos e construiu um pequeno centro comunitário, um espaço onde os moradores podiam se reunir, aprender e partilhar experiências vitais. Sua bondade não apenas mudou a vida dos beneficiados, mas também trouxe um novo ânimo à aldeia, que começou a florescer coletivamente. Mesmo assim, uma voz interior a atormentava. A cada ato de generosidade, Eulália sentia que ainda havia um peso em sua alma, uma sombra que a impedia de sentir-se totalmente livre e em paz. Com passos lentos, mas determinados, ela caminhava pelas ruas estreitas da aldeia, observando as transformações que suas ações haviam provocado. O padeiro, que antes mal conseguia manter seu negócio funcionando, agora fornecia pão fresco para todas as famílias, graças ao novo forno que Eulália havia financiado. A pequena escola, antes com telhado vazando e carteiras quebradas, agora abrigava crianças sorridentes que aprendiam em um ambiente digno. O rosto de cada criança iluminado pelo conhecimento era como um raio de sol que aquecia o coração da idosa. No entanto, à medida que a noite caía e ela retornava para sua casa solitária, o fantasma da inquietude a perseguia. Sentada em sua cadeira de balanço, com apenas o tic-tac do relógio antigo a fazer-lhe companhia, Eulália questionava-se se suas ações eram suficientes, se havia encontrado o verdadeiro propósito para a fortuna que ainda possuía. Era como se cada moeda guardada em seu cofre tivesse voz própria, sussurrando acusações sobre sua incapacidade de libertar-se completamente do apego material. A lua crescente projetava sombras fantasmagóricas pela janela, desenhos misteriosos que pareciam contar histórias de mundos distantes, onde o valor das coisas era medido não por moedas, mas por sorrisos e lágrimas. Eulália suspirava, sentindo o peso dos anos em seus ombros curvados e o peso ainda maior das decisões que precisava tomar. Seus olhos, já embaçados pela idade, ainda conseguiam enxergar além das aparências, buscando a verdade escondida sob camadas de convenções sociais e expectativas alheias. Certa noite, uma tempestade violenta desabou sobre a aldeia, causando um deslizamento de terra que ameaçava destruir tudo. Durante a calamidade, os habitantes uniram esforços, e Dona Eulália se destacou, utilizando seus recursos e sua coragem para auxiliar os necessitados. Ao final da tempestade, a aldeia havia sofrido danos significativos,
mas havia também fortalecido os laços comunitários entre os habitantes. No entanto, a idosa continuava a sentir um vazio profundo em seu interior, uma inquietude que a fazia questionar o verdadeiro valor da herança que ainda lhe restava. Gotas de chuva golpeavam as janelas com fúria, como se quisessem entrar à força e levar consigo tudo o que encontrassem pelo caminho. O céu, antes estrelado, transformara-se em uma massa escura e ameaçadora, rasgada apenas pelos relâmpagos que iluminavam momentaneamente a paisagem desolada. Os trovões faziam a terra tremer, como se gigantes invisíveis marchassem sobre a montanha. Eulália, despertada pelo barulho ensurdecedor, levantou-se com dificuldade. Seus ossos protestavam contra o movimento súbito, lembrando-a da fragilidade de seu corpo envelhecido. Vestiu seu casaco mais grosso e, ignorando o medo que lhe sugeria ficar em casa, saiu para ajudar seus vizinhos. A chuva impiedosa encharcou imediatamente suas roupas, colando-as ao corpo magro como uma segunda pele. Seus cabelos brancos, geralmente presos em um coque elegante, agora caíam em mechas molhadas sobre seu rosto enrugado. O cenário que encontrou era desolador. Casas parcialmente destruídas, árvores centenárias arrancadas pela raiz, animais assustados correndo sem direção. Mas o que mais a impressionou foi ver como, em meio ao caos, pessoas simples se transformavam em heróis anônimos. O ferreiro carregava crianças nos ombros, levando-as para lugares mais altos. A costureira abria sua pequena casa para abrigar famílias que haviam perdido tudo. O jovem pastor arriscava a vida para salvar idosos presos nos escombros. Com a determinação, que sempre fora sua marca registrada, Eulália transformou sua residência em um abrigo improvisado. Suas portas foram abertas para receber os desabrigados, seus armários esvaziados para alimentar os famintos, seus cofres abertos para financiar a reconstrução imediata de pontes e estradas essenciais. Durante dias, ela trabalhou incansavelmente, ignorando a dor em suas articulações, movida apenas pela força interior que a impelia a fazer o que era certo. Quando finalmente as águas baixaram e o sol voltou a brilhar timidamente entre as nuvens que se dispersavam, Eulália observou o resultado dos esforços coletivos. A aldeia estava danificada, mas não destruída. As pessoas estavam feridas, mas não derrotadas. Havia uma força nova circulando entre os moradores, um senso de união que transcendia as diferenças sociais e as antigas rivalidades. Paradoxalmente, a destruição havia construído algo precioso e intangível. Foi nesse momento, vendo a comunidade reconstruir com as próprias mãos o que a natureza havia destruído, que Eulália sentiu mais intensamente o vazio em seu peito. Porque mesmo após doar tanto, ainda sentia que algo estava incompleto. Porque a satisfação de ajudar, embora real, parecia efêmera, como a névoa da manhã que se dissipa com os primeiros raios do sol. Havia algo além da generosidade material que ela precisava descobrir, uma verdade fundamental que escapava à sua compreensão. Em um momento de reflexão, Eulália teve um sonho revelador com um velho sábio. Ele, com voz sábia e serena, revelou que a verdadeira riqueza não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que damos, e como tocamos as vidas ao nosso redor. O sábio apresentou a Eulália um abismo profundo, representando seus medos, avareza e apego às posses. Ele sugeriu que, para se libertar de seu fardo emocional, ela deveria jogar sua herança naquele abismo. Ao acordar emocionalmente dilacerada pela imagem do sonho, Eulália se viu refletindo sobre o que realmente aprendia. O que significavam as moedas e bens materiais se não eram usados para fazer o bem e iluminar a vida dos outros? Naquela noite, exausta após dias de trabalho intenso, Eulália adormeceu em sua cadeira de balanço, envolta em um cobertor simples de lã. Seu sono, geralmente leve e interrompido, foi surpreendentemente profundo. Foi então que o sonho veio, vívido como a realidade, mais real que muitas de suas memórias. Ela se viu caminhando por uma floresta antiga, onde árvores milenares erguiam-se como pilares de um templo natural. A luz filtrava-se entre as folhas, criando padrões dourados,
no chão coberto de musgo. O ar era puro e doce, perfumado com essências de flores selvagens que ela não conseguia nomear. Uma paz indescritível preenchia aquele lugar, como se o tempo fluísse de maneira diferente, mais lenta e consciente. Em uma clareira circular, sentado sobre uma pedra plana coberta de líquen prateado, estava um homem idoso. Sua barba branca chegava até a cintura. Seus olhos eram de um azul tão profundo que pareciam conter oceanos inteiros. Vestia roupas simples, de tecido rústico, mas havia algo em sua postura que emanava uma dignidade real. Quando ele sorriu para Eulália, ela sentiu como se fosse reconhecida em sua essência mais profunda, como se aquele estranho conhecesse cada pensamento que já tivera, cada lágrima que já derramara. "Aproxime-se, filha do tempo", disse ele, com uma voz que era simultaneamente um sussurro e um trovão. "Você carrega um peso que não lhe pertence." Eulália sentou-se ao lado do sábio, sentindo uma familiaridade inexplicável, como se reencontrasse um amigo de infância após décadas de separação. "Quem é você?", perguntou ela, surpresa com a coragem em sua própria voz. "Sou aquele que guarda os segredos das montanhas. Sou o guardião das histórias não contadas. Sou o eco dos sonhos esquecidos", respondeu ele, enigmático. "Mas isso não importa. O que importa é o que você busca, Eulália." Ele ergueu uma mão enrugada e apontou para além da clareira. A floresta abriu-se, revelando um abismo tão profundo que sua escuridão parecia engolir toda a luz ao redor. Era um vazio vertiginoso, um portal para o desconhecido. "Ali", disse o sábio, "está o que você mais teme e o que mais deseja. Ali está sua prisão e sua liberdade." Eulália sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O abismo a atraía e repelia simultaneamente. Era como se pudesse ouvir vozes vindas de sua profundeza, ecos de suas próprias dúvidas e anseios. "A verdadeira riqueza", continuou o sábio, "não está no que você guarda em cofres trancados a 7 chaves. Não está nas moedas que conta à noite, nem nos títulos que acumula. A verdadeira riqueza está nas pontes que você constrói entre corações solitários, nas lágrimas que seca com suas mãos generosas, nos sorrisos que planta em rostos desesperançados." Ele pegou um punhado de terra e deixou que os grãos escorressem entre seus dedos, como uma ampulheta natural marcando a passagem do tempo. "Sua herança se tornará sua libertação apenas quando você entender que não é sua. O ouro é apenas terra que brilha. As joias são apenas pedras que refletem a luz. O dinheiro é apenas papel com promessas impressas. Nada disso tem valor real, a menos que seja transformado em algo que transcenda a matéria." Com um movimento fluido, o sábio levantou-se e conduziu Eulália até a borda do abismo. Lá embaixo, a escuridão parecia viva, pulsando como um coração colossal. "Jogue tudo", sussurrou ele em seu ouvido. "Jogue tudo o que você pensa que possui, mas que na verdade possui você. E então, apenas então, você verá o milagre." Eulália sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas faces enrugadas. Havia uma verdade dolorosa nas palavras do sábio, uma verdade que ela sempre soubera, mas que se recusara a encarar. Seu apego à herança, mesmo enquanto a distribuía, era uma forma de controle, uma maneira de sentir-se importante e necessária. Era um véu que cobria seu medo fundamental, o medo de não ser nada, além daquilo que possuía. Com as mãos trêmulas, ela tirou do bolso uma pequena chave dourada, o símbolo de sua riqueza restante. Hesitou por um momento, sentindo o peso daquele pequeno objeto em sua palma. Então, com um movimento decidido, lançou-a no abismo. A chave caiu em espiral, brilhando como uma estrela cadente invertida, até desaparecer na escuridão. No momento em que a perdeu de vista, Eulália sentiu como se algo se quebrasse dentro dela, não de forma dolorosa, mas libertadora, como grilhões sendo rompidos. O sábio sorriu, seus olhos refletindo uma sabedoria ancestral. "O abismo não é o fim, Eulália, é apenas o começo." Foi então que ela acordou, com o rosto molhado de lágrimas e o coração leve como não se sentia desde a infância.
O sonho permanecia vívido em sua memória, não como uma fantasia noturna, mas como uma revelação, um chamado que não podia ser ignorado. Inspirada pelo sonho, ao amanhecer da nova manhã, Eulália tomou a audaciosa decisão de se desfazer de toda a sua herança. Com a ajuda carinhosa da comunidade, ela organizou uma grande celebração de despedida, em que convocou os habitantes da aldeia. Em vez de distribuir sua fortuna em moedas, ela decidiu converter tudo em oportunidades de ajudar ainda mais aqueles que a cercavam. Com seus últimos bens, Eulália construiu uma escola, um hospital e um acolhimento para idosos e crianças necessitadas. Cada ato generoso realizado a fazia sentir-se mais leve, como se o peso que a oprimia estivesse finalmente se dissipando. A manhã trouxe consigo uma claridade diferente, como se o próprio sol brilhasse com uma nova qualidade de luz. Eulália levantou-se de sua cadeira, onde havia passado a noite, e caminhou até a janela. A aldeia despertava lentamente, com fios de fumaça subindo das chaminés, indicando fogões acesos para preparar o café da manhã. Crianças já corriam pelas ruas, suas risadas carregadas pelo vento como pequenos sinos. Sem hesitação, Eulália vestiu seu melhor vestido, um traje simples de algodão azul que reservava para ocasiões especiais. Penteou meticulosamente seus cabelos brancos e os prendeu com um pente de madeira entalhada, herança de sua avó. Não havia vaidade em seus gestos, apenas respeito pela importância do dia que estava por vir. Seu primeiro destino foi a casa do carpinteiro, um homem robusto de mãos calejadas e coração generoso. Miguel havia perdido a esposa no ano anterior e criava sozinho 5 filhos, sem jamais perder a dignidade ou o sorriso. Foi ele quem construiu o centro comunitário, trabalhando noites a fio sem cobrar nada além do material necessário. Miguel, disse Eulália sentada à mesa simples da cozinha do carpinteiro, preciso de sua ajuda para organizar uma celebração. Não uma festa comum, mas um evento que marcará o início de uma nova era para nossa aldeia. Os olhos do homem brilharam com curiosidade. Que tipo de celebração, dona Eulália? Uma celebração de libertação, respondeu ela, com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Quero reunir todos os moradores da aldeia para anunciar algo importante, e quero que seja um dia de alegria, não de formalidades. Nos dias que se seguiram, a notícia espalhou-se como fogo em palha seca. A idosa excêntrica, conhecida por sua generosidade, estava organizando uma grande celebração na praça central. Ninguém sabia exatamente o motivo, mas todos sentiam que seria algo memorável. Homens, mulheres e crianças ofereceram-se para ajudar nos preparativos. Mesas longas foram dispostas sob as árvores centenárias, decoradas com flores silvestres e toalhas bordadas à mão. Cada família contribuiu com o que podia. Pães recém-assados, queijos artesanais, vinhos caseiros, doces tradicionais. Na manhã da celebração, Eulália acordou antes do amanhecer. Sentou-se em seu jardim e observou o céu passar do negro, profundo ao azul escuro, depois ao lilás e finalmente ao dourado, enquanto o sol surgia majestosamente por trás das montanhas. Havia uma paz em seu coração que jamais experimentara antes, como se cada batimento cardíaco fosse uma confirmação de que estava no caminho certo. Quando chegou à praça, encontrou-a transformada. Lanternas coloridas pendiam dos galhos, das árvores, mesas fartas convidavam ao compartilhamento. Músicos afinavam seus instrumentos em um pequeno palco improvisado. Mas o que mais a emocionou foi ver os rostos, centenas deles, de todas as idades, reunidos em expectativa. Não eram apenas os habitantes da aldeia, mas também pessoas de vilas vizinhas, atraídas pela notícia de que algo extraordinário estava para acontecer. Com passos lentos, porém firmes, Eulália subiu ao palco. O silêncio caiu sobre a multidão. Como um manto, a idosa respirou fundo, sentindo o ar puro da montanha encher seus pulmões. Então, com uma voz clara que alcançou até os mais distantes, começou a falar. Meus queridos amigos e vizinhos, disse ela, agradeço a presença de cada um neste dia que considero o mais importante de minha longa vida.
Estamos aqui não apenas para celebrar, mas para transformar. Para transformar o que tem sido um fardo em algo que elevará nossa comunidade a alturas jamais sonhadas. Ela fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. O vento suave balançava seus cabelos brancos, dando-lhe uma aparência quase etérea. Vocês sabem que sou herdeira de uma fortuna considerável. Durante anos tentei usar esse dinheiro para fazer o bem, para aliviar sofrimentos, para criar oportunidades. Mas recentemente compreendi que mesmo essas ações, ainda que bem intencionadas, mantinham-me presa a uma ilusão. A ilusão de que a riqueza material pode ser a solução para os desafios mais profundos que enfrentamos como seres humanos. Murmúrios percorreram a multidão. Algumas pessoas trocavam olhares confusos, outras assentiam, como se compreendessem perfeitamente o que Eulália queria dizer. Hoje, continuou ela, anuncio minha decisão de me desfazer completamente de minha herança. Não como um gesto de sacrifício ou renúncia, mas como um ato de libertação e transformação. Não quero simplesmente distribuir moedas que serão gastas e esquecidas. Quero que minha fortuna se converta em estruturas permanentes que beneficiarão não apenas nossa geração, mas também as que virão depois de nós. Ela então revelou seus planos. A construção de uma escola moderna, equipada com biblioteca, laboratórios e espaços para artes, onde crianças e adultos pudessem expandir seus horizontes através do conhecimento. Um hospital bem equipado, com médicos residentes e medicamentos acessíveis a todos, independentemente de sua condição financeira. Um abrigo acolhedor para idosos solitários e crianças órfãs. Um lugar onde as gerações mais vulneráveis pudessem encontrar não apenas teto e alimento, mas também dignidade e afeto. Não faço isso sozinha, explicou Eulália com lágrimas, de emoção nos olhos. Preciso da sabedoria, das habilidades e do coração de cada um de vocês. Esta não é a minha herança sendo distribuída. É nossa comunidade construindo seu próprio futuro. As palavras de Eulália provocaram uma reação inesperada. Pessoas se levantavam, oferecendo seus talentos e seu tempo. O médico aposentado que vivia recluso ofereceu-se para treinar jovens interessados em medicina. A professora que havia estudado na capital propôs-se a elaborar um currículo inovador para a nova escola. Artesãos prometeram decorar os novos edifícios com seu trabalho. Agricultores comprometeram-se a fornecer alimentos frescos para o abrigo. O que havia começado como um anúncio transformou-se em um planejamento coletivo, uma tempestade de ideias onde cada pessoa sentia-se valorizada e necessária. Eulália observava, maravilhada, como sua decisão individual catalisava uma energia comunitária que transcendia em muito o valor monetário de sua herança. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, a celebração atingiu seu ápice. A música tocava, pessoas dançavam, crianças corriam entre as mesas com faces pintadas e sorrisos largos. Eulália dançou também, esquecendo por momentos a idade avançada, sentindo-se leve como uma menina. Em seus olhos brilhava uma alegria que muitos jamais haviam visto antes. Nos meses que se seguiram, a aldeia transformou-se em um imenso canteiro de obras. A terra foi preparada, fundações foram cavadas, paredes ergueram-se em direção ao céu. Cada tijolo colocado, cada tábua pregada, cada telha assentada representava não apenas a construção de edifícios, mas a edificação de um novo espírito comunitário. Eulália estava presente em cada etapa, não como proprietária ou supervisora, mas como uma entre muitos, contribuindo com o que podia. Às vezes, era seu conhecimento de plantas medicinais que ajudava a planejar o jardim terapêutico do hospital. Outras vezes, eram suas histórias antigas que encantavam as crianças durante os intervalos do trabalho. Em cada gesto, em cada palavra, ela demonstrava que a verdadeira doação não estava no dinheiro que renunciara, mas na entrega de si mesma à comunidade. Com a confirmação da visão do sábio, ao lançar toda a sua herança no abismo metafórico de sua antiga vida de apego, Eulália tornou-se uma dowager ainda mais rica.
repleta de amor e gratidão. O abismo que antes representava seu medo e apego, agora estava exuberante, repleto de flores e risos, pois as vidas que havia tocado floresciam em gratidão e amor. Assim, Eulália não só se libertou da prisão imposta pela fortuna, mas também transformou a sua aldeia em um espaço de luz, alegria e esperança. Um ano após a celebração na praça, os 3 projetos estavam concluídos. A escola, com suas amplas janelas que emolduravam as montanhas, já recebia estudantes de todas as idades. O hospital, equipado com tecnologia moderna, mas mantendo a sabedoria da medicina tradicional, salvava vidas e aliviava sofrimentos. O abrigo, aconchegante como um verdadeiro lar, ecoava com risos de crianças e histórias de idosos. Naquela manhã especial, Eulália caminhou lentamente até o ponto mais alto da montanha, um local de onde podia contemplar toda a aldeia. O ar estava limpo e fresco, carregado com o perfume das flores silvestres que cobriam os campos. Abaixo, a comunidade pulsava com vida renovada. Foi então que ela se lembrou do abismo de seu sonho. Compreendeu que aquele vazio assustador representava não apenas seus medos, mas também as infinitas possibilidades que surgem quando nos libertamos do apego. O abismo que temera era, na verdade, um espaço de criação, um vazio fértil, onde novas realidades podiam ser semeadas, e o milagre que o sábio prometera havia se concretizado, não apenas nos edifícios que agora serviam à comunidade, não apenas nas vidas salvas ou nas mentes iluminadas pelo conhecimento. O verdadeiro milagre estava na transformação interior que Eulália experimentara. Ao abrir mão de tudo o que acreditava possuir, ela descobrira uma riqueza incomensurável. A riqueza de pertencer verdadeiramente, de ser parte integral de algo maior que si mesma. Sentada em uma pedra lisa, aquecida pelo sol da manhã, Eulália fechou os olhos. Sentiu o vento acariciar seu rosto enrugado, como se fosse a mão gentil do velho sábio. Sorriu, compreendendo que atingira uma sabedoria que poucos alcançam em toda uma vida. A compreensão de que somos mais ricos pelo que damos do que pelo que guardamos, que nossa verdadeira herança não está nos bens materiais, mas no legado de amor que deixamos no coração dos outros. A história de Dona Eulália tornou-se uma parábola repleta de sabedoria a ser contada e recontada por gerações. A verdade extraordinária sobre o verdadeiro significado da riqueza foi passada adiante. A verdadeira riqueza não reside nas posses, mas na habilidade de transformar vidas por meio do amor, da compaixão e da generosidade. A idosa que fez o ato de jogar toda a sua herança no abismo acabou por descobrir a liberdade e a felicidade que tanto buscava. E este fato é, sem dúvida, um milagre da vida que renovou o espírito de toda a aldeia. Nas noites de inverno, quando famílias se reuniam ao redor das lareiras crepitantes, a história de Dona Eulália era narrada com reverência. Os mais velhos que haviam testemunhado os acontecimentos acrescentavam detalhes pessoais, como o brilho peculiar nos olhos da idosa quando anunciou sua decisão, a serenidade em seu rosto enquanto observava as construções tomarem forma, a simplicidade com que vivia seus últimos anos, sem qualquer traço de arrependimento. As crianças escutavam fascinadas, absorvendo não apenas os fatos, mas também os valores implícitos na narrativa. Aprendiam que a verdadeira abundância não está nos bens materiais, mas no compartilhamento, que a verdadeira segurança não provém de cofres trancados, mas de comunidades unidas, que a verdadeira felicidade não está em possuir mais, mas em ser mais. Com o passar dos anos, a lenda cresceu, como crescem as histórias verdadeiramente importantes. Viajantes que passavam pela aldeia ouviam sobre a idosa que havia transformado não apenas sua própria vida, mas toda uma comunidade, ao compreender o paradoxo fundamental, que é preciso perder para ganhar, esvaziar para ser preenchido, dar para receber. A escola, o hospital e o abrigo prosperaram, expandindo-se além de suas estruturas físicas iniciais. Da pequena escola surgiu uma universidade rural,
onde saberes tradicionais e conhecimentos modernos eram igualmente valorizados. O hospital tornou-se um centro de referência em medicina integrativa, atraindo profissionais de saúde interessados em uma abordagem holística do cuidado. O abrigo evoluiu para um complexo comunitário multigeracional, onde a sabedoria dos idosos e a energia das crianças criavam um equilíbrio perfeito. O mais impressionante, porém, era o espírito que permeava a aldeia, um senso de propósito compartilhado, uma compreensão instintiva de que o bem-estar de cada um estava intrinsecamente ligado ao bem-estar de todos. Este era o verdadeiro legado de Eulália, mais duradouro que qualquer construção de pedra e argamassa. Em uma sociedade cada vez mais obcecada por acumulação e status, a aldeia tornava-se um farol de possibilidade alternativa, um lembrete vivo de que há outras formas de medir o valor e o sucesso. Pessoas desencantadas com a corrida incessante por mais dinheiro, mais posses, mais poder, encontravam na história de Eulália um convite para repensar suas próprias escolhas e prioridades. Estudiosos de diferentes campos, economia, sociologia, psicologia, visitavam a aldeia, tentando compreender o fenômeno. Como uma comunidade podia florescer com tal vitalidade e cooperação em um mundo marcado pela competição e pelo individualismo? Como o gesto radical de uma única pessoa podia catalisar uma transformação tão profunda e duradoura? As respostas não podiam ser capturadas em gráficos ou estatísticas. Estavam no brilho dos olhos das crianças que cresciam sem conhecer a escassez, não apenas material, mas também de afeto e oportunidades. Estavam na dignidade dos idosos, que contribuíam com sua experiência e sabedoria até seus últimos dias. Estavam na postura dos adultos que aquilo vivenciaram,